Oi, pessoal! Vamos abordar aqui a solução dos exercícios propostos sobre produto vetorial. Usamos o produto vetorial para determinar um novo vetor, que tem a propriedade de ser simultaneamente ortogonal a dois vetores dados. Isto significa que se temos um vetor U e um vetor V, ao calcularmos o produto vetorial de U e V, teremos as coordenadas de um novo vetor que forma um ângulo de 90 graus com o vetor U e também forma um ângulo de 90 graus com o vetor V. Por isso dizemos que esse vetor é simultaneamente ortogonal aos dois vetores dados. Assim, vamos tomar as coordenadas do vetor U, que são 4, 2, 1, e V, que são -2, 3 e 1, para calcular o produto vetorial, onde usamos a notação do determinante para melhor memorização desse cálculo, pois sabemos que o resultado de um determinante é um número, e nesse caso obteremos um vetor. Expressamos esse cálculo escrevendo, na primeira linha, os vetores unitários de cada eixo cartesiano, I, J e K. Na segunda linha, as coordenadas do vetor U. E na terceira linha, as coordenadas do vetor V. Assim, calcularemos o produto vetorial de U e V aplicando a fórmula de calcular um determinante de ordem 3×3, que pode ser pelo desenvolvimento de Laplace ou pela regra de Sarrus. Resolvemos aqui pela regra de Sarrus, onde repetimos as duas primeiras colunas, fazemos o produto da diagonal principal e das duas paralelas a ela, obtendo 2 vezes 1 vezes I, mais 1 vezes -2 vezes J, mais 4 vezes 3 vezes K, subtraindo do produto da diagonal secundária e das outras duas paralelas a ela, obtendo 2 vezes -2 vezes K, mais 1 vezes 3 vezes I, mais 4 vezes 1 vezes J. Realizando as multiplicações e cuidando a troca dos sinais dos termos no segundo parênteses, obtemos 2i menos 3i menos 2j menos 4j mais 12k mais 4k. E somando esses termos semelhantes, obtemos as coordenadas do vetor, que é simultaneamente ortogonal a U e V, ou seja, o vetor cujas coordenadas são -1, -6 e 16. Nessa segunda parte do exercício, vamos verificar que o vetor obtido W de coordenadas -1, -6 e 16 é perpendicular a U e também perpendicular a V, nos ajudando a visualizar essa característica do produto vetorial. Assim, como uma forma de verificarmos se dois vetores são perpendiculares é pelo cálculo do produto escalar, vamos então calcular U escalar com W e V escalar com W. Assim, multiplicando entre si as coordenadas do vetor 4, 2, 1 com as do vetor -1, -6, 16 e somando esses produtos, obtivemos 0. Da mesma forma, com as coordenadas -2, 3, 1 de V e -1, -6, 16 de W, obtivemos que o produto escalar entre eles é 0. Como o resultado do produto escalar entre os vetores foi 0, concluímos que os vetores são perpendiculares. Assim, W é simultaneamente perpendicular a U e a V. O módulo do produto vetorial nos permite calcular a área de um paralelogramo, no qual uma das arestas é o vetor U e a outra o vetor V. A partir desse resultado, podemos também calcular a área de um triângulo, como veremos no exercício a seguir. Nesse exercício, vamos calcular a área do triângulo que tem vértice nos pontos A001, B250 e C043. Observamos que se A, B e C são vértices do triângulo, os vetores AB,
AC e BC formam os lados do triângulo ABC. Assim, podemos aplicar o produto vetorial para calcular a sua área. Tomamos, então, o módulo do produto vetorial, que é a área do paralelogramo, e dividimos por 2, pois o triângulo ocupa metade dessa área. Para calcular, então, essa área, precisamos, inicialmente, obter as coordenadas dos vetores AB e AC, que são as arestas do paralelogramo. Subtraímos, então, as coordenadas dos pontos B e A para obter as coordenadas do vetor AB. E calculamos C menos A para obter as coordenadas do vetor AC. Agora, com as coordenadas desses vetores, vamos calcular o produto vetorial entre esses vetores AB e AC. O produto vetorial de AB e AC será obtido usando-se a notação de um determinante 3×3, onde na primeira linha escrevemos os vetores I, J, K, na segunda linha as coordenadas do vetor AB, 2, 5, menos 1, e na terceira linha as coordenadas do vetor AC, 0, 4 e 2. Aplicamos então uma das fórmulas para calcular esse determinante. Aqui usaremos a regra de Sarros, já comentada no exercício anterior. Multiplicando então os elementos da diagonal principal e das outras duas paralelas a ela, obtemos 10i mais 8k. E agora vamos subtrair do produto dos elementos que se encontram nas outras diagonais. 0 vezes 5 vezes k se anula. 4 vezes menos 1 vezes i resulta em menos 4i. E 2 vezes 2 vezes j resulta em 4j. Então, trocando o sinal desses termos, escrevemos mais 4i menos 4j. Somando os termos semelhantes, obtemos 14i menos 4j mais 8k. O próximo passo é calcular o comprimento desse vetor, ou seja, o módulo do produto vetorial desses dois vetores, que é calculado elevando cada coordenada ao quadrado e calculando a raiz quadrada, que resulta em raiz quadrada de 276. Essa é, então, a área do paralelogramo. Como queremos determinar a área do triângulo, dividimos, então, esse resultado por 2. Podemos simplificar esse resultado escrevendo a raiz quadrada de 276 como o produto de raiz quadrada de 4 por raiz quadrada de 69, que resulta em raiz quadrada de 69, pois raiz de 4 é 2 e simplifica com o denominador. Através do produto vetorial, podemos também verificar se dois vetores são colineares, ou seja, se têm a mesma direção, que também significa estar sobre uma mesma reta suporte. Assim, vamos verificar se os vetores V de coordenadas 2, menos 3, 0 e U de coordenadas menos 1, 4, menos 2 são colineares. Calculamos, então, o produto vetorial de V e U, utilizando a regra de Sarros e obtendo menos 6i menos 4j mais 5k. A partir desse resultado, já podemos concluir se U e V são colineares ou não, pois no caso em que eles não são colineares, formam um paralelogramo, cuja área será diferente de 0. Se eles forem colineares, observem que não formam paralelogramo, a área será 0 e, portanto, o resultado do produto vetorial deveria ser o vetor nulo. Assim, como obtivemos que o produto vetorial não resultou no vetor nulo, logo os vetores U e V formam os lados de um paralelogramo, significando que não são vetores colineares ou paralelos. Com esses 3 exercícios, revisamos então como calcular o produto vetorial entre dois vetores e aplicar na solução de alguns problemas. Anote as fórmulas apresentadas, se há algum conceito a revisar e
e bom estudo!